Ei, Deus santo é Jeová e é poderoso. Só os cria conhecem essa, parceiro. Tem como dar certo um lugar onde Estado, arma e Bíblia andam junto? Na história a gente já viu isso pra caramba. Mas no Rio isso vai vir com tudo e vai vir forte. Vamos falar sobre isso? Eduardo Paes disse: mexeu com Silas Malafaia, mexeu com... Bateu estranho. Depois de uma alta de popularidade que ele teve, as pessoas começaram a ir no perfil dele comentar isso e criticar. Mas aí tu acorda e descobre que o Paes não te prometeu fidelidade. O Paes está mais para um poliamor que tu não tinha combinado. E tu nem sabe disso, mas deveria. Paes tem interesse no governo do Rio de Janeiro em 2026. Eu não acho que isso em si seja um problema. Ele pode ter interesse na candidatura que ele quiser. Tá de ficha limpa. A questão aí se chama Malafaia. Na verdade, eu acho que não. Acho que é melhor dizendo, a questão aí se chama igreja evangélica. E que pra gente acompanhar, eu vou chamar de igreja evangélica 2.0. É pra tu caminhar comigo, mas na verdade não é igreja evangélica 2.0. Não tem como chamar de 2.0, nem 3.0, nem 4.0. O projeto de poder da igreja tá mais pra 20.0. A igreja, ela não começou a fazer esse trabalho político agora. Ela já está há anos fazendo isso. Durante anos, a igreja atua nas camadas invisíveis, de base. Ela conseguiu chegar ali no baixo clero do Congresso Nacional antes de ter uma bancada. Ela elegeu vereador em cidade pequena. Então, enquanto ela estava evangelizando o Brasil, na década de 80, conquistando fiel para investir pesado na bancada evangélica que viria no começo dos anos 2000, ali começa o projeto de poder da igreja. A igreja evangélica já elegeu deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, governador, presidente e segue elegendo com folga aí, pelo menos há 30 anos, um poder que nem a esquerda tem. A maior demonstração de poder da igreja foi a chegada de Bolsonaro ao poder, porque sem os crentes, Bolsonaro não chegava. Quem é do Rio lembra, antes de Bolsonaro, o Crivella, Marcelo Crivella, foi eleito prefeito do Rio com apoio da Universal. Ele é cunhado do Bispo Macedo. E aí, ele foi condenado por corrupção, escapou e se elegeu de novo deputado. Dessa vez, ele está onde? Na bancada evangélica. Está lá junto com a rapaziada da extrema-direita, apoiando, inclusive, PEC da blindagem. Crivella já foi ministro do Lula. O Lula anda com uma galera estranha. Ele foi ministro da pesca e hoje ele está mais próximo de gente que pensa como ele. Ou seja, caiu a máscara. Independente de quem seja o favorecido pela igreja, esse mandato é mais uma vitória da igreja e não do candidato, porque a igreja sabe que o candidato passa. Esse candidato aí fica aí 4, 8 anos. A igreja não, amigo. Ela já está antes, ela está durante, ela vai ficar depois do mandato do cara, porque ela vai cobrar os favores do cara e é nisso que ela ganha. Ela começa a acumular secretaria, a favorecer as próprias instituições, as ONGs, instituições de educação, de reabilitação, e o poder do Estado vai todo para ela. Quando o candidato for embora, ela segue com um bolso cheio de grana e com gente dela dentro da estrutura. E ela vai e pega uma outra pessoa, um bucha. O projeto de poder da extrema-direita na frente disso é muito frágil. O projeto da igreja é muito mais complexo, porque a igreja atua como aquele cafetão que não faz o trabalho sujo e bota alguém para se prostituir. E é o candidato, ou o partido, mas o pastor não. O pastor tem a vaselina, ele escorrega, moro? E hoje ele te apoia. Amanhã ele vai apoiar outra pessoa. Ele nunca mais vai sair do poder. A Damares, por exemplo, está há milênios dentro do poder, só com o apoio da igreja evangélica. Então a gente corta para o Eduardo Paes no microfone de uma igreja lotada dizendo o seguinte: mexeu com Malafaia, mexeu comigo. O Paes é o bola da vez. Ele sabe que sem crente ele não se elege. Então ele cola na igreja. O Paes dialoga com o clã Ferreira da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, que são inclusive concorrentes e adversários de Malafaia. O Paes conversa com os batistas, vai lá fazer encontro na Igreja Batista de Madureira, que foi a minha igreja na adolescência. O Paes conversa com a Universal. O Paes conversa com Malafaia.
O Paz não é nem de extrema direita, nem de esquerda. Embora seja palavras dele, tá? Fechamento do Lula, isso é épico, ele já falou isso. Sim, o Paz é muito querido pelo Lula, né? A gente vai entender o que é a política, mas ele não é nem de um lado e nem de outro. O Paz, ele joga em nome próprio, ele é independente, não importa o partido. O Paz é o time do eu sozinho. Aquele jogo arte que você pode chamar, futebol arte, de abraçar todo mundo, piranhão, sorrir, abraça Lula, abraça Macron, Malafaia, Flávio Bolsonaro. O Paz não tá nem aí, mas tá. E essa é a estratégia dele. Num ambiente onde todo mundo tá saindo na porrada, de um lado e de outro, ele chega distribuindo band-aid curativo. Isso pode ser até condenável para muitos de nós, porque a gente acredita num bagulho chamado ética, mas a gente não é político profissional. E pro meio político, isso que o Eduardo Paes faz é visto como um capital. O cara que transita na porra toda. Diferente do Tarcísio, que só anda com os psicóticos malucos igual ele, extremista, bolsonarista, que só fala merda. O Paes não, cara, o Paes tá solto no pagode, ele fala com quem ele quer. E isso é um tipo de inteligência dentro da política. O Lula faz a mesma coisa. Se você parar para pensar como um político que precisa sobreviver, a Erika Hilton, por exemplo. A Erika Hilton só anda de um lado e ela só é ouvida de um lado. O Nicolas só é ouvido do outro lado. O pai chama os dois para comer camarão na praia de Saquarema, parceiro. Sem os crentes, o pai não se elege. Governador, nem pensar, amigo. Tem que ter crente no meio. O pessoal do Rio, cheio de acadêmico bunda mole, gente branca da Zona Sul na direção, gente desconectada do Rio de Janeiro, tá fragilizado para emplacar um nome de governador. Quem dirá vencer, meu parceiro? Os extremistas de extrema direita representam um risco muito maior para o governo do Rio de Janeiro que o PSOL. Mas aí vem o Paes e quebra o morador do Rio na ideia. Por quê? Piranhão, abraça todo mundo. Do ponto de vista analítico, de marketing político, não vai entrar extremista no governo do Rio de Janeiro agora. Por causa de quem? Por causa do Paes. As pessoas vão preferir ele, moro? Lady Gaga, Madonna, não sei o que, porra toda. E é melhor entrar o Paes que um novo Witzel, que era um extremista. Deixou aí o Cláudio Castro, que é outro extremista, miliciano, que não gosta de conversar com ninguém, ou prefere um miçangueiro e cirandista chapado de loló que um extremista de direita? Ou não, o morador não vai preferir. Ele vai apertar ali o botão do meio, que é o Paes. Desculpa aí, pessoal do PSOL, que eu tenho amizade, infelizmente, vocês sabem que eu tenho razão. Entretanto, o governo do Paes, governo do Estado, se Paes entra, interessa também para a igreja. Porque um governador que abre a porteira para a boiada crente, enquanto mantém a sociedade menos ali polarizada, é mais lucrativo que um cara que promove uma guerra ideológica. Porque o crente está ali, né, disputando o coração do fraco. Os acordos já devem ter sido feitos. Então a igreja vai apoiar o Paes. O Malafaia, marqueteiro de Bolsonaro, esse é o nome, vai apoiar o Paes. E pelo que tudo até agora indica, não é um dos Bolsonaro que vai para o governo. É o Paes. Isso mostra como o Malafaia atua. E mostra como a igreja é mais uma pessoa nessa sala do poder. Mas a igreja atua, como eu disse, de forma invisível. Os crentes não vão para a manifestação. Eles estão na igreja. Domingo tendo manifestação, domingo eles estão na igreja orando. Mas se o pastor falar Eduardo Paes, eles estão prontos para votar em quem o pastor mandar. Você tem uma ideia? Em dezembro de 2024, Paes anunciou a criação da Cidade da Bíblia. Pô, ele sabe jogar. Enquanto ele levava Lady Gaga para Copacabana e teve Torre de Viado no bagulho, ele também criava o decreto para a construção da Cidade da Bíblia, com capacidade para 70 mil pessoas. É uma mega estrutura, mano. Que só quem fez uma mega estrutura dessa foi o Brizola quando fez o Sambódromo. Então, para a prefeitura, isso é uma estrutura muito maior que o Sambódromo. Esse viradão gospel que está tendo no Parque Madureira foi feito com dinheiro da prefeitura. O Paes, segundo a imprensa carioca, deixou os cofres abertos. E só nesse evento ele botou 5 milhões de reais do dinheiro do contribuinte da cidade, que foi separado para pagar cantor evangélico e pastor. Caralho, mano, é assim, a micareta dos crentes. É o Lula Palusa gospel.
A igreja carioca está do jeito que o diabo gosta, meu parceiro. Não tem separação entre igreja e Estado. Ali é tudo já uma coisa só. Só que esse avanço vai mais longe. O Rio, que é tomado por milícia e crime organizado, vai se tornar um lugar inédito. Pela primeira vez na história, a gente vai ter um Estado que é parceiro de fundamentalista religioso e do crime organizado. O Rio é um troço muito vendido. E eu vou te dizer, é muito interesse envolvido e isso não vai mudar nem acabar. É a milícia, é o crime organizado, é a polícia militar, que é outro criminosa, moro? É a igreja. Isso está acontecendo em outros lugares? Essa coisa da aproximação do Estado com a igreja? Tim Whitaker, teólogo evangélico norte-americano, ele disse esses dias que os evangélicos dos Estados Unidos conquistaram seu próprio império. Trump, os governadores e os políticos conservadores são apenas uma peça nessa engrenagem muito maior que tem a ver com o poder evangélico conservador. E por sua vez, com esses valores desse grupo. Quais são os valores dos evangélicos conservadores? Valores racistas, supremacistas, xenófobos, de racismo religioso. Enquanto os imigrantes estão levando tiro na rua, sendo perseguidos em massa, estão desaparecendo, sendo baleados, família sendo separada, mãe sendo separada de criança, os evangélicos estão fazendo o quê? Estão compartilhando imagem de inteligência artificial do Charlie Kirk no céu abraçado com Jesus, meu parceiro. O projeto de poder da igreja evangélica no mundo todo é o mesmo, é supremacista, assim como é o sionismo. Inclusive eles andam de mão dada. É um projeto que se impõe sobre os outros. Esse decreto do Paz de construir um mega espaço para crente envolve a criação de uma terra prometida temática, com a construção de um Monte Sinai temático, de uma representação das tábuas dos 10 mandamentos temático entregue para Moisés, amigo. E nas datas evangélicas, como Paixão de Cristo, vai ter show e peça de teatro. Isso numa cidade marcada pela presença africana, historicamente, onde os mesmos recursos e essa atenção toda não é dada para o povo de terreiro. Ele tem uma preferência religiosa que fere o princípio da laicidade. E ele investe pesado no grupo que é suporte político de conservadores e sionistas no mundo todo. Aí você pensa comigo, negro, povo de terreiro, e todos os espectros da diversidade sexual, cultural e racial vão ser cada vez mais oprimidos nesse universo. Fora que eles também vão querer pautar outras áreas, secretarias como a Secretaria da Educação, inserindo valores religiosos, vão institucionalizar o racismo religioso, vão dizer quem pode ou quem não pode fazer tal procedimento de aborto, porque na igreja não pode. Você já viu isso, Damares fez isso. Esse Malafaia mexeu comigo, mexeu com Malafaia, mexeu comigo, traz uma ameaça grave e terrível para a sociedade. Porque é um político que deveria estar isento, comprando briga de ninguém. E ele está comprando briga de um vendedor da fé, meu parceiro. Fala nisso, o Paz compra briga de qual mãe de santo? Ele deveria, na verdade, comprar briga como político de algum religioso? Não. Se o Rio pertence aos pastores e ao crime, e vai piorar, a gente vai ter uma espécie de teonarco-estado. Eu só posso orar e pedir para que Deus, que não tem nada a ver com isso, não deixe o pobre desamparado. Acompanhe o nosso canal, o blog Anderson França, aqui e no Instagram. Dê uma moral pra gente, dando um like aí, compartilhando esse vídeo e comentando o que você pensa sobre isso tudo aí. Valeu!